Oi, eu sou a Ângela, presidente da Castelo. Estou aqui para falar um pouquinho da nossa história. Nossa escola foi fundada em 1970 e nesses 55 anos nós conquistamos 20 títulos, sendo um deles regional. Nós somos a maior campeã de Batatais. A escola vem aproximadamente com 230 integrantes, são 8 alas e 4 carros alegóricos. A escola vai apresentar na avenida um enredo Não Sei, Só Sei Que Foi Assim. É baseado na obra de Ariano Suassuna, um grande mestre da literatura nacional. Eu queria agradecer antecipadamente por tudo que fizeram, a todos os componentes que aqui vieram, ensaiaram, colaram. Se você colou uma pedra e nos ajudou, nós somos muito agradecidas. Eu sou muito agradecida a todos vocês e sem vocês nós não faremos nenhum espetáculo. Vocês são a parte principal da Castelo. O nosso maior patrimônio são os componentes. Muito obrigada a todos. Dado o recado da presidente aí, Ângela Gini, falando um pouquinho da sua comunidade, do seu enredo, da sua Castelo, né? E falando em Castelo, temos também uma arte que fala um pouquinho aí da estrutura da escola nesse ano, né? Vamos colocar aí, se possível, essa arte que mostra aí a Castelo. Sociedade Recreativa Escola de Samba Castelo, fundada em 10 de janeiro de 1970, com o enredo Não Sei, Só Sei Que Foi Assim. A presidente Ângela Gini, carnavalesco Carlos Furini, mestre de bateria Juan Moraes, mestre sala e porta-bandeira Thales Fontes e Jéssica Jesus. E oficialmente na passarela Escolas de Samba Castelo, né? E aí já a coreografia da comissão de frente, a gente vê aí uma parte do Abre Alas muito alto, né? Muito bonito. E a comissão de frente, eu disse agora há pouco que ela tem a função, né, de apresentar a escola de samba e além disso, né, ela faz ali passos interpretando a história a ser contada e com certeza essa comissão de frente tem a liberdade de brincar muito, né, por conta do enredo que é um enredo maravilhoso, né, e que tem muito aí a brincadeira e a gente já pode ver aí essa brincadeira dos personagens. Vai ser com certeza aí uma coreografia muito divertida, né? E que de alguma forma já está ali, interpretando a proposta do enredo e apresentando a sua escola. É isso, né? A escola que conta aí o Alto da Compadecida e se divide em 3 atos aí: anunciação, julgamento e o ato final da peça. A comissão de frente, não é? Esperteza de mais, esperteza de menos, com 2 figuras clássicas do Alto da Compadecida, Chicó e João Grilo. Sim, que são 2 personagens fantásticos, né? Fábio Botelho e Kaique Campos Mourão, Fábio como João Grilo e o Chicó, aí o Kaique fazendo essa representação, e os demais componentes são artistas mambembe. A gente vai ver um diálogo muito grande. As pessoas conhecem muito o Alto da Compadecida pelo filme e pela minissérie da Rede Globo, não é? Do Guel Arraes aí, mas a gente tem um diálogo muito com a literatura do Ariano Suassuna, com o livro. E o livro cita uma coisa que a série tirou, o palhaço, né? A figura do palhaço que está lá no livro do artista mambembe, e são essa representação dessas figuras que estão aí na comissão de frente da Castelo acompanhando Chicó e João Grilo. 10 artistas mambembe: Jonatas Leão, Ana Laura de Brito, Evelyn Oliveira, Mariana Soares, Robson Luan Pereira, Ana Maria Leles, Daniel Cassam Moreira, Caio Cipriano, Natane Zapola e William da Mata. E é muito bacana isso, né, Luciano? Quando eu digo que o carnaval, ele é um aprendizado que a gente não alcança, assim. A cada enredo, né, contado, e às vezes o mesmo enredo contado por escolas diferentes, é um aprendizado ímpar. Então a gente tem, né, através aí desse enredo da Castelo, já esse aprendizado.
né? Que a gente não teve na série e que faz parte do livro, e que a Castelo hoje dá oportunidade para que a gente aprenda um pouco mais sobre esse enredo fantástico, né? Sobre essa obra de Ariano Suassuna, que é simplesmente fantástica. Exato. E uma das obras mais encenadas e remontadas do país, né? Tanto com espetáculo quanto, não é, em especiais de TV, cinema. Tem uma versão que eu acho magnífica, que é dos Trapalhões. Eu até recomendo para quem está nos assistindo, Os Trapalhões e o Alto da Compadecida. É a pior bilheteria de filme dos Trapalhões, mas a melhor crítica que os Trapalhões já receberam, né? E eles têm o palhaço, enquanto figura, aparece nesse filme, ele é destacado. E tá aí o pessoal do Empurra na alegoria. Sim, né? Fundamental aí. Trabalho árduo e fundamental, né? Sem essa equipe não é possível a gente ter aí as alegorias. Exato. E a gente lembra isso, né? A gente não tem carros motorizados no Carnaval de Batatais. Tudo é no braço. Tá lá no detalhe Fábio e Kaique com o Aloysio aí à frente dessa comissão. E junto com toda a equipe aí de artistas mambembe. Olha a beleza da altura, né? Dessa alegoria, né? Alegoria. Que já é também aí complementa a questão das cores aí da comissão de frente, e essa harmonia linda. Eu gosto muito desse trabalho do carnavalesco, que ele dá continuidade na cor, né? Que ele brinca com as cores. A comissão de frente, o abre-alas, ele tem ali algum detalhe da comissão de frente, as alas vão ter algum detalhe do abre-alas. Realmente aí muito, muito, muito bonita a questão das cores, muito fiel à questão do tema, mas também que esse toquinho da cor da Castelo, que é o rosa, presente aí, tanto nas alas, na comissão de frente, como no abre-alas. Vamos falar dessa alegoria aí, Cabeça de Bode Não Tem Que Chupar, é o nome dessa academia, dessa alegoria, que é o abre-alas, que representa a terra nordestina em um Alto da Compadecida, marcada pela paisagem árida, né, que caracteriza o sertão, cenário fundamental da peça, um ambiente seco, marcado pelo solo rachado, pela vegetação resistente, como cactos, mandacarus, o sol escaldante, que simboliza as dificuldades, e também toda a paisagem, né, aí refletida. A gente já teve aí uns inserts das primeiras alas da Castelo, também extremamente bem trabalhado, né? A gente percebe aí uma xilogravura na avenida. Sim, né? E olha a beleza disso, né? A gente costuma dizer que a cor preta é uma cor muito difícil de ser trabalhada, né? Mas o preto e branco com prata, uma vida, é maravilhoso e muito bem representada aí a xilogravura, que é uma arte conhecida no mundo todo, né? Como essa arte aí nordestina. Que ilustra os livretos de cordel, de onde Ariano Suassuna tirou a inspiração para o Alto da Compadecida. Nesse abre-alas aí a gente tem como destaques Sol Escaldante, Luiz Carlos Colombini, figura tradicional da Castelo, Cangaceiros, Luan Santos e Marcelo Silas, destaques Raíssa Ferrão e Nátia Amorim, Mulheres do Cangaço, e também o Neto Agnesini como vaqueiro. Ilustram toda essa paisagem nordestina e são guiados aí por Chicó, João Grilo e essas figuras fantásticas, mambembes, que abrem o desfile da Castelo. Um pouquinho do samba, que é um samba maravilhoso também, assim como o Alto, né? Ele é um samba divertido. Sim. O humor do Ariano é fundamental para o sucesso da obra, né? Ele consegue pegar todo esse drama do Nordeste e fazer com que as pessoas tirem aí do humor também uma ferramenta de sobrevivência. Sim. E mostrar, né, essa beleza, né, essa riqueza cultural do Nordeste de uma forma bonita, né, de uma forma alegre. Comissão de frente, com muita coreografia, dança, né, uma questão também de toques cênicos em algum momento, que a gente percebe também isso, não é? Que as comissões sempre intercalam entre dança
e dramaticidade. Sim. Né? Então por isso que a gente tem aí atores e dançarinos. E é uma comissão de frente que pede, né? O enredo ele pede que tenha essa dramatização, já que essa peça, né, ela é muito importante para o país e, como você disse agora há pouco, uma das peças mais encenadas, né? Então, assim, a coreografia, o enredo pede isso, pede a presença do artista, não só a coisa da dança, né? Mas também da interpretação daquilo que o enredo está ali contando. De pintura dessas alegorias, né? Exatamente. E trabalhar o rústico com o brilho é sempre um desafio. Tá aí Luiz Carlos Colombini no alto do carro como sol escaldante. Esse diálogo, né? Então a gente aí vê na plumagem, né, o mais rústico, trabalhando com o brilho. Caracteriza o Nordeste, mas de uma maneira carnavalizada. Exatamente. E é com muito brilho, né? É um rústico com brilho. Os tons, nossa, das fantasias estão muito bonitos e que remete mesmo, né, às questões do Nordeste, laranja, o marrom, o palha, mas aí o toque do rosa, lembrando as cores da Escola de Samba Castelo. Exato. As meninas representando as mulheres do cangaço, Nath Amorim, no detalhe, não é? Raíssa Ferrão. Muitas cores, né, na alegoria, e ali um conjunto lindo de cores de todas as alegorias e das fantasias. Carro bem iluminado, né, com os mandacarus, os cactos típicos. Sim. E esse trabalho aí a tradicional carcaça do animal, né, mas que trabalharam com arabescos, né, bem carnavalizado. Sim. E nas costas do carro, né, uma figura belíssima de escultura que mostra que o carro hoje tem que ser avaliado, né, na frente, atrás, lateralmente, aquilo que a gente falava do julgador do carro. Não adianta fazer um carro com uma frente muito bonita e não ter um acabamento ao fundo, né, ou deixar uma lateral desguarnecida. O carro tem que ser perfeito, exatamente. 360 graus. Exatamente. É o acabamento dos tamboretes, né? A gente vê que as fantasias maravilhosas, bem acabadas, mas a alegoria, aliás, as fantasias da alegoria, ela faz parte, né, do julgamento da alegoria. Então, fantasia, alegoria, acabamento, fundo do carro, tudo entra dentro desse quesito que é julgado aí por inteiro, né? As alegorias, as fantasias, o acabamento, tudo isso faz parte aí desse quesito, né? Alegoria. Então, o jurado que está ali para julgar esse quesito, ele está vendo cada detalhe, a saia do carro, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas as fantasias eram maravilhosas, né? E aí você olha lá, infelizmente, às vezes aconteceu um acidente na hora de subir um destaque ou alguma coisa, então o jurado está ali para ver detalhes de todo o conjunto ali da alegoria.
a fantasia da alegoria, ela faz parte ali do carro alegórico. É isso. E falando em detalhes, olha, essa ala aí, o povo que sofre é um povo salvo. A gente vê aí, né, na frente, né, fotos, aquelas tradicionais fotos, né, características aí também do sertão com a figura do Padre Cícero. Sim. Então a gente tem Padre Cícero no peito e nos esplendores aí dos membros da ala, né, a religiosidade sendo mostrada nessa ala da Castelo. E com cores lindas, né? Eu gosto muito dessa coisa de você, como a gente comentou lá no Abre Alas, de trazer o rústico, mas o rústico com um detalhezinho, um cítrico de uma outra cor cítrica. Isso traz uma vida, né? E dá uma beleza para a ala, para o conjunto ali apresentado. Muito, muito bonito. De muito bom gosto. Aí o Adair e a Cida Pupim, não é, fazendo um par aí, opressão e riqueza, que a gente sabe, né, muito presente aí também na obra do Ariano, mostrando aí os coronéis e suas esposas. E logo atrás a ala 2, não sei, só sei que foi assim, a ala que representa a imaginação fantástica das histórias narradas por Chicó e João Grilo e que fazem essa referência, como a gente falava, né, na estética da xilogravura. E o efeito dessas penas artificiais muito usadas hoje no carnaval, eu agora há pouco tempo vi uma polêmica ainda na internet, né, sobre as penas, mas a gente vê aí que as escolas cada vez mais trabalhando com esse recurso dessas penas artificiais e que dá um efeito maravilhoso. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê a Castelo inovando tanto nesse quesito. A gente viu 2 alas sem pena até agora, sem plumagem natural. No último ano de desfile da Castelo, no desfile das campeãs, ela tomou uma chuva torrencial. Eu acho que você se lembra disso, perdeu muito material de plumagem, muito material, e teve que inovar nessa volta aí, não é? E a gente percebe que usou muito bem os novos materiais. Exatamente, porque quando o carnaval vinha, né, de um trabalho assim muito grande, principalmente com aquela pena flex, né, que ela seca dá um volume maravilhoso, mas molhada ela acaba com a fantasia, né? E a gente percebe que o exemplo ficou, né? Já usou aí um outro recurso e que tem dado um resultado aí fantástico. A próxima ala também vem aí com material, né, assim, e a gente vê que tá o resultado lindo. E olha a criatividade desses destaques, né? Temos aí o enterro da cachorra, né, do cachorro, que é um tradicional da obra aí. Sim. Né? A gente percebe a silhueta do caixãozinho, do cachorro, né? E o gato que descome dinheiro, né? Então a gente tem aí o Michael como o cachorro, no enterro do cachorro, e a Naraline Biagi, né, como o gato que descome dinheiro. Figuras clássicas dessa obra. Sim, né? E é uma parte ali da obra que desenrola, né, uma grande parte do texto, assim, do que acontece ali durante todo o auto. É muito, muito bacana, e a forma que eles encontraram de apresentar a fantasia, muito divertida também. E essa ala aí, ó, Animas Hominus Fidelium Defunctorum, né? Que quem acompanha aí, né, o Auto da Compadecida e se lembra do enterro do cachorro, né, vai lembrar que isso é a reza em latim. Sim, com uma cifra alta, né? Exato, feita pelo padre e apoiada pelo bispo, né, que foram muito bem, digamos assim, remunerados. Exatamente. Para fazer esse enterro, né, com direito a cortejo e todas... E se bobear um cantinho no céu aí comprado para o cachorro da mulher do padeiro. É muito do detalhe, né? Eu tô vendo a pintura da passarela e o quanto é importante, porque ela é uma moldura de fundo da fantasia, né? Quando você olha que tá ali bem pintada, a fantasia aparece, né? Desde os pés, que é uma outra coisa que também se presta, né, muita atenção
o jurado que está aí no quesito fantasia, avaliar. Ele vai olhar e essa coisa da claridade faz com que você possa enxergar melhor, né? Esse conjunto aí da fantasia, desde a sapatilha até aí os esplendores. E a alegoria que chega aí, que gritaria é essa na porta da casa de Deus? Né? A segunda alegoria representa a soberania da igreja no vilarejo, não é? Do Alto da Compadecida. E aí destaques, o poder da igreja, o Sérgio, a gritaria, Denise Pereira, a fé, Cecília, Divina Luz, Adriana Almeida, pecado, Lucimara Pimenta, hipocrisia religiosa, Silvia Gandini, e as composições que são os castiçais aí que iluminam a igreja, com os pequenininhos aí. É uma beleza. Isso acho que é uma das coisas mais gostosas do carnaval, é a gente ver as crianças, os jovens tomando gosto, né, para essa maravilha que é o carnaval. Exatamente, né? E essa alegoria que a gente falava, né, que está aí, né, logo na frente dela, imagens de vários santos, porque ela está representando justamente isso, né? Esse sagrado do Alto da Compadecida, não é? Essa parte religiosa, sim, mas também com essa pitada aí de denúncia do Ariano, não é? Falando um pouquinho aí da hipocrisia religiosa que aparece muito na obra. São fantasias belíssimas, né? Exato. E aí sim, casal oficial de mestre-sala e porta-bandeira, Lampião e Maria Bonita, Thales Fontes e Jéssica Jesus. Que são uma simpatia, né, de casal. O Thales e a Jéssica estão aí, né, há algum tempo juntos nos projetos também. Eu acho que uma coisa importante dizer, né, do trabalho da NUAP com os casais de mestre-sala e porta-bandeira, Thales, presidente da NUAP, e eles vêm também de criança, né, de muito jovem dentro desse bailado. E é lindo a gente saber que cresceram dentro do samba, que foram lutando para conquistar o seu espaço e está aí lindamente defendendo, para mim, uma das notas mais difíceis, porque são duas maior. Pessoas defendendo uma nota 10. Paradinha na bateria. E a escola cantando, é isso aí. A surpresa da bateria tá aí, numa paradinha. E volta redondinho. E as pessoas vão estranhar, né? Como Lampião e Maria Bonita, no casal de mestre-sala e porta-bandeira, na obra de Ariano Suassuna, é que no livro João Grilo canta uma história de Lampião e Maria Bonita, né? Que tem o seguinte refrão: Lampião e Maria Bonita pensava que nunca morria. Morreu à boca da noite, Maria Bonita ao romper do dia. É lindo, não é? Então aí, ó, rainha e madrinha da bateria, Tamires Ferreira e Bruna Matias. Belíssimas. E há muito tempo dentro da Castelo, né? As duas defendendo aí as cores da sua escola. E é linda essa coisa da tradição mesmo, de você estar ali com a tua escola. Nessa parada do carnaval, eu não me lembro de tê-las visto em outras agremiações, e tá aí de volta à frente da bateria da Castelo, e são duas meninas assim maravilhosas. E aí a bateria com uma meninadinha nova aí, não é? Com paradinha, com muitas mulheres, acho que eu nunca vi tantas mulheres na bateria da Castelo, e a bateria representando Severino, o cangaceiro do mal, né? Representa uma figura clássica do banditismo nordestino, Severino impondo medo por onde passa. Ele invade o vilarejo com seu bando e ameaça matar várias pessoas, incluindo João Grilo e Chicó. Uma coisa bacana, Luciano, quando a gente fala da presença da mulher na bateria, é que até bem pouco tempo a gente só via a presença da mulher geralmente ali no chocalho, né? E agora não, a gente vê aí as meninas assumindo, né?
essa posição de estar aonde ela quiser. Porque é isso, lugar de mulher é onde ela quer estar. Então é bonito ver os meninos novos aí vindo integrar as baterias, bonito ver as meninas tocando aí todos os instrumentos na bateria. Olha, já vi na caixa, já vi no surdo de primeira e de segunda. Sim. Estão em todo lugar realmente, né? Tamborim, bonito de ver. E aí corte do carnaval, né? Acompanhando aí também a Castelo. A gente lembra, gente, que a corte ela pode acompanhar nesse trecho aí, sim. Né, junto ao pessoal aí da aula de composição. E aí, junto às passistas, né? Uma corte belíssima também, né? Eu acho que com o retorno do carnaval ano passado, a gente se emociona muito, né? Com a beleza disso. O ano passado o concurso da corte foi maravilhoso, esse ano de novo maravilhoso, muito bem escolhidos, né? Os representantes estão aí fazendo a festa, porque agora são os donos da folia. Exatamente, né? E aí temos a corte à frente das passistas, né? Passista cuja destaque é a Daniela Martins Pimenta e as passistas que representam as sanfonas nordestinas, não é? Trazem esse encanto da musicalidade, símbolo icônico da cultura popular do sertão, e é lógico que tinham que ver aí coladas, não é? E como Sim. não, aos compositores, ao setor de melodia. Passou aí agora há pouco, né, o carro de som, mais um dos quesitos, né, que é o carro de som que defende ali o quesito samba enredo, e o samba enredo, ele também é responsável e puxa outros quesitos, né? Principalmente aí a harmonia, a bateria puxa outros quesitos, que também é evolução, porque depende ali da cadência da bateria para a escola dançar, depende ali do carro de som para a escola cantar. Então, assim, um quesito sempre dependendo do outro para que o outro funcione bem. Então, a escola, de uma forma geral, né, não pode e não deve, né, trabalhar um ou outro quesito, porque depende de todos os quesitos para receber aí nota máxima de todos os jurados. E aí temos aí a ala da NUAP, não é, que de fato trabalha aí como Gaitas Encantadas, não é? Quem tem esse contato aí com o Alto da Compadecida lembra, não é, da falsa ressurreição, né? Tocando Sim. a gaitinha ali, que a gente tem. O dinheiro não foi suficiente para uma ressurreição de acordo. Exato, então eles representam essas gaitas, NUAP que faz um trabalho fantástico e bacana essa composição, né? Da NUAP à frente das baianas. Sim. Dá uma dimensão aí, a ala das baianas. E o quanto é importante para o carnaval a gente ter projetos que invistam, né, nesse futuro. A formação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira dentro da nossa cidade é muito importante. A gente ainda vê em muitos carnavais de fora, né, essa coisa de você buscar fora e não fazer. Então, a NUAP tem um trabalho maravilhoso, a Castelo abraça esse projeto e traz aí a ala, né, da NUAP de casais de mestre-sala e porta-bandeira, garantia de futuro, né? A gente tem aí um futuro garantido com os casais de mestre-sala e porta-bandeira. Entramos no segundo ato aí, um julgamento do Alto da Compadecida, com Rosana Bonvini, destaque das baianas. E a ala das baianas é Meu Trunfo é Maior que Qualquer Santo. Aí, de fato, é a chamada aí do João Grilo na hora do julgamento. E elas representam as carpideiras, que na tradição popular nordestina são mulheres contratadas para chorar e lamentar nos velórios e enterros, expressando publicamente a dor da perda.
uma cultura, né, que ainda acontece e ela é tema de pintura, tema de várias artes, porque é uma figura importante dentro dessas histórias da cultura nordestina. E uma coisa importante, né, Luciano, a gente entender da questão da ala das baianas. A ala das baianas não é julgada, né? Há muitos anos atrás ela já foi quesito de julgamento, mas ela é uma figura obrigatória dentro do carnaval, dentro da escola de samba. As baianas são consideradas as mães do samba. Tá aí Leona Albuquerque, destaque de chão, que vem com a fantasia: já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher, né? A oração de João Grilo aí no Alto da Compadecida. E é bacana. A Leona simplesmente maravilhosa, representando o Batatais fora, sempre com um figurino impecável, né? E aí se apresenta também com uma fantasia maravilhosa. Terceira alegoria, Valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. É bacana que eles fragmentaram a oração do João Grilo, né, em vários componentes aí da escola. E a alegoria belíssima aí na nossa avenida, com os destaques: Diabo, o Encourado, Fernando Basílio, a Compadecida Lúcia Saltarelli, Manuel Nosso Senhor Jesus Cristo Gabriel Oliveira, Mulher do Pandeiro Celinho Oliveira, Padeiro Lucas Claudino, Bispo Ricardo Costa, Padre Kelvin Bonvini e a composição Os Anjos de Nossa Senhora. Uma alegoria com muitos destaques, né? E esse colorido diferente, a riqueza aí dos detalhes dos costeiros, de cores diferentes, é simplesmente lindo, 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 lindo. E a gente tem aí também o grupo de teatro Atos com as Almas do Purgatório, né? Estão performando aí nesse detalhe aí do carro. Um grupo também presente, né, em vários eventos aí da cidade, sempre colaborando com a cultura da cidade. E aí no carnaval não podia ser diferente, o Atos também aí colaborando com essa cultura fantástica que é o nosso carnaval. E que tem uma história gigante aí de encenações nos nossos carnavais, né? Um grande histórico aí dos nossos carnavais. Tem aí o João, né, no detalhe, também o Boca, né, encenando aí junto com Atos. Os grupos de teatro é um grande diferencial no carnaval, né? A partir da presença dos grupos de teatro no carnaval, o nosso carnaval cresceu demais, né? E é lindo. Ganhou o cênico que faltava para o nosso espetáculo. E tá aí a ala 7, a promessa desgraçada, a promessa sem jeito, marcando aí, né, o último setor do segundo ato, né? A gente lembra que a escola está dividida em 3 atos, né? Então... E com cores diferentes. Cores diferentes. Lindíssimo, lindíssimo. Marca a volta da Castelo, mas uma Castelo que a gente não está muito acostumado. Exatamente, e é tão bom ver isso, né? Uma escola que está aí arriscando, brincando com outras cores, fazendo aí de uma forma muito bonita, né, a proposta do enredo. Exatamente. E como a gente falou, né, muita pena artificial. Sim. A gente só viu plumagem nos destaques. E isso aí. Eu acho que a tendência é cada vez crescer mais, porque além da questão do visual, você não tem problema com água, né? Não é uma pena que se desfaz aí quando está molhada. Então, o efeito visual dela é lindo. Tá aí no detalhe, Thaís de Paula, destaque de chão, aí representando os folhetos de cordel. E o início do terceiro ato da escola vai começar o ato final da peça. E já temos no detalhe aí a alegoria que vai fechar a escola com o tradicional Rosa da Castelo. E ala 8, Movimento Armorial, o Popular e o Erudito,
Movimento armorial que teve um impacto significativo na cultura brasileira, especialmente no Nordeste. O Ariano foi uma das principais figuras precursoras, que era um movimento que buscava achar a identidade aí da nossa cultura, mas com essa pegada da cultura nordestina mesmo, né? Da renda, da xilogravura, do repente, do cordel, tudo que marca. E a gente vê ali, né, o detalhe das fantasias, que eu acho maravilhoso quando você põe numa mesma ala propostas diferentes, né? Exato. E ali traz algumas propostas diferenciadas dentro da mesma ala, trazendo referências aí realmente dessa arte nordestina mesmo nas vestimentas, né? Exato. E aí a gente tem a escola, né? Tomando toda a avenida já no seu setor final. A gente fica aqui, né? Na expectativa do tempo, que a gente lembra isso, né? Tem um tempo mínimo e um máximo. E são carros grandes, né? Tanto na manobra de saída como de entrada, sempre fica aquela expectativa, né? Manobrou certinho para não deixar buraco. Esse carro está passando tranquilo, teve algum percalço relacionado a esse carro. Então sempre gera uma grande expectativa aí para harmonia, evolução e a passagem tranquila da escola. Eu acho que assim, o bicho papão do carnaval são esses dois quesitos, né? Que é harmonia e evolução, né? Até o ir e vir do brincante, né? Ele pode de repente estar ali, invadir um espaço ali da alegoria e prejudicar a escola, né? Exato. Então o pessoal da harmonia está sempre ali de olho nisso. Tá aí no detalhe Leninha, né? Baluarte da escola. Maravilhosa. E figuras aí, né? Olha, essa alegoria 4 aí é uma recompensa o seu aplauso. A alegoria traz a grandiosidade de Ariano como mestre da cultura brasileira, né? Que soube aí unir a erudição, Elmo, Rômulo mostrado. E a escola dessa forma também faz uma homenagem às suas figuras, aos seus baluartes. Então, assim, né, grandes ícones da escola, né, que representa a Dona Nadir, né, que partiu há pouco tempo. Então, grandes... Que são aí os baluartes, né? Isso. Que é uma coisa que a gente sempre fala, que nesse momento onde a gente pede licença aos ancestrais, a gente jamais pode esquecer dessas pessoas que vieram antes para construir essa história linda de cada agremiação. E aí, no caso, os baluartes, os pioneiros aí da Escola de Samba Castelo sendo homenageados aí nessa última alegoria. A gente costuma dizer que a Leninha vai ser eterna presidente da Castelo, né? A presidente de honra da Castelo. Exatamente, né? E vimos aí, né? Calila, Seu Zito, Tia Carminha, quantas figuras históricas. Então, assim, tanto aquelas que nos deixaram, né? Quanto Décio Macchini, né? Que tanto construíram a história da Castelo, né? E que seguem homenageadas nessa alegoria. E quando a gente pensa no Ariano Suassuna, a gente pensa justamente nisso, né? Em uma figura que quis manter a memória nacional da nossa cultura, e não existe memória sem baluartes da cultura. Não existe. Eu acho que é uma coisa, que é uma tecla que eu bato muito o tempo todo. A gente precisa, né, uma fala que eu fiz recentemente, não existe presente sem passado, né? Assim como não existe futuro sem presente. E quando você traz, né, essa memória dessas pessoas que deram início, né, à história disso tudo, ou que tanto contribuíram com essa cultura, tem tudo a ver, né, com aquilo que Ariano Suassuna faz com o Nordeste, né? De trazer figuras importantes, de retratar, de dar valor, de trazer para a história personagens e pessoas desconhecidas. E o Carnaval faz isso de uma forma muito linda. Parabéns aí, Castelo, por essa última alegoria, por esse Carnaval, né? Furínia, Luísio, toda a equipe, né? E como a presidente disse lá no início, se um pregou uma pedra, tá valendo, porque é importante. Se ele não tivesse pregado, era um brilho a menos na avenida. Exatamente. Então, e que imagem linda essa, né? Que desfile maravilhoso. Que bom ter a Castelo de volta.